Então, optar pelo mais fácil, né, como a Selma falou, optar por aquilo que é a minha opinião, eu decidir meu caminho, é quebrar essa oportunidade de poder crescer e aprender com a... Só uma ressalva, assim, que eu acho que fácil não era. Não, né? claro que não é. Como não é fácil uma na vida da gente. família e depois... Por isso eles lutam, que eles falam, que história é essa? Vou matar minha família, né? Ele não deve, a gente conta tudo instantâneo, né? Coloca o pó, põe água, virou café. Claro, mas não é assim. Não é, imagina o que eles sentem naquele momento, eles estão vendo o que está acontecendo, é questão de horas. Horas, eles vão ser aprisionados, eles vão, e a família deles vão... muito aqui, não oravam para poder Deus salvar eles? Sem dúvida. Selma, eu vejo assim, Sinagoga, que a gente toda, vem. na história toda que aconteceu com o povo judeu, a gente tem que perceber o seguinte: às vezes muitas coisas, todas as coisas que momentaneamente foram muito ruins no decorrer das gerações geraram Coisas maravilhosas, né? Então a gente tem que pensar, ficar pensando, puxa vida, por que aconteceu tal coisa com o povo aqui, isso, por que aconteceu aqui em São Espanhola? Aqui em São Espanhola, vamos pensar no Egito. O Egito fez que 70 pessoas virassem 2 milhões, né? O cativeiro babilônico acabou com o politeísmo em Israel. Né? O cativeiro babilônico criou a ideia de voltar a estudar, a ter a sinagoga, a ter um lugar de discussão. Né? A Inquisição Espanhola fez com que a ideia dos judaísmos chegasse em outros locais, e o Holocausto fez com que hoje a gente pudesse estar aqui andando com segurança, em paz. Então, às vezes as coisas, se a gente decide pôr o fim e não deixar que Deus ponha, a gente poderia correr o risco de não ter o momento seguinte, que era o grande momento. Todas as coisas Claro. juntamente para o bem daqueles. E por isso, hoje, são teorias, né? Ontem à noite eu conversei com a Dália e eu falei, qual é a tua teoria, né? Ela ficou um pouco chocada de eu acabar com as teorias, né, de heroísmo. Realmente, no final do filme, eu não sei se vocês viram, hoje foi pela primeira vez que eu notei, ele fala, Massada é um símbolo. Massada é um símbolo, é um aviso, eu acredito em Massada. Isso é uma espécie de uma vitória também, né? Eu acho que é um holofote, porque a gente não pode decidir pela nossa vida. Sabe o que dizem sempre? Que talvez por terem muitos sicários aqui, zelotes, que a ideia militar era muito forte, né? E a questão da honra era muito forte. Mas se a gente pensar assim, aqueles que sofreram na mão dos romanos em Jerusalém, os judeus sofreram em várias mãos, mesmo quando as mulheres eram violentadas, quando os filhos eram mortos, você pode pensar que isso não é um heroísmo. Isso é um heroísmo. Isso é Mas os sicários também não eram uma ordem militar, assim, com tanta honra, assim. Pelo contrário, eles eram os bandidos, Os assim. bandidos, sem dúvida, eram criminosos. Eles também decidem, essas pessoas que eles falam mesmo, Deus está nos castigando porque a gente tomou a lei nas mãos. Qualquer um agora vai resolver que o vizinho dele está atrapalhando, ele vai lá, esfaqueia o vizinho e mata o vizinho, né? É a mesma coisa que acontece aqui. Eles sabem que Deus está punindo eles, né? Mas achar uma solução final tão fácil, Mas olha, através da história, da caminhada do povo de Deus em todos os séculos, Deus sempre exerceu esse ministério de disciplina. Quanto sofrimento no Novo Testamento, né? O Senhor levantava os profetas e o povo não queria dar ouvido à voz profética. Então, depois... Olha Moisés, o maior profeta, é o único profeta que consegue falar com Deus. Vê Deus, ele vai à presença de Deus. Moisés, ele não entra na terra prometida. Mas não Por quê? Deixou, porque ele disse, eu trouxe a água, né? E Deus fala, não vai chover aqui, essa aqui é uma terra árida. Você depende, se esquecer de mim, eu me esqueço de você também. E o homicídio lá no Egito, como é que fica? O Moisés. Claro, ele tem um problema. Isso eu não acredito que essa seja a razão, porque ele foi escolhido de Deus. Eu acho que ele não entrou na terra porque ele bateu na rocha. Não obedeceu. Ele era orgulhoso, exatamente. Ele é um provedor. Provedor, exato. uma experiência Mas, Selma, A vida não tinha muito valor naquela época. a questão dos corpos aqui, tudo. Ok, então o grande problema de Massada, né, acabando de desmoronar toda a teoria, né? Quando os romanos chegam aqui em cima, eles não encontram nada. E quando os arqueólogos, e uma das escavações mais minuciosas que foram feitas aqui nesse lugar,
foi essa de Massada. Viraram todas as pedras. Eu parei aqui nessa sala porque nesse buraco, aquele professor que falou na universidade, falou no filme, o professor Ehud Metzer, ele disse que a emoção dele ter encontrado os pergaminhos aqui dentro. Olha a sinagoga aqui ao lado, e eles escondem, porque eles estão vendo que os romanos vão chegar, vamos proteger a palavra de Deus dentro. Então, se eles chegam dentro, porque não está escrito em lugar nenhum que eles esconderam isso aqui, viraram todas as pedras para procurar alguma coisa, para achar aquelas pedrinhas, para achar tudo que foi achado, e tem milhares de objetos que foram encontrados, que a história, eles deduzem a história, leem Flávio Joséfos e colocam um com um e entendem que aqui houve aquele suicídio total. O único problema, eles não acharam um osso. Nada. Nada. Não, vai ver que eles suicidaram, vai ver que eles foram Os arrebatados. romanos levaram os corpos. Terceira teoria. Nova teoria. Nova teoria. Ou os romanos Ninguém sabe aonde estão. Então muita gente fala, os romanos vieram aqui, jogaram lá para baixo, né? Porque dentes e a caveira não se destrói. Ossos pode ser com os anos, são 2000 anos que a gente está falando, mas dente e o crânio nunca. Não encontraram nada aqui. Então, há quem diga, Flávio Joséfos, depois da destruição de Jerusalém, ele, durante 2000 anos, ele é considerado um traidor do povo judeu, porque ele era o comandante da Galileia, e ele se entrega a Vespasianos, e então falam, esse é um traidor, a gente não quer nem saber dele. Mas Flávio Joséfos é chamado para ser o cronista de Roma. Ele escreve, e não há outro como Flávio Joséfos. Ele faz uma descrição perfeita da época, e de tudo que ele descreve é perfeito. Tudo que ele descreveu daqui, da rampa e de tudo, está aqui. Então, como é que a gente explica esse discurso? Como é que a gente explica a matança? E naquela época, os escritores romanos contavam a história, mas Flávio Joséfos, ele coloca ênfase, ele coloca partos, ele faz algo, então ele precisa fazer alguma coisa. É como a novelinha que eu estou contando para vocês agora, né? Que amanhã vai ter a mulher contou cinco pessoas que sobreviveram, que se esconderam, que não se suicidaram, que não mataram eles. Foram 2 crianças e 3 mulheres que ficaram aqui, que contaram a história, e Flávio Joséfos escreveu esse discurso. Elas foram não falaram onde Não, elas se esconderam. Será que aconteceu? Porque lá no Golã tem um lugar que realmente aconteceu, e lá aconteceu exatamente a mesma coisa. Será que Herodes não quis, Flávio Joséfos não quis fazer algo fenomenal, né? E pode ser que eles se entregaram, aconteceram, pode ser uma teoria também. A gente sabe o que aconteceria porque essas mulheres que não se mataram Contaram a história. Cremaram os ossos. Existe isso no judaísmo? Não existe. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é que eles vão ressuscitar e chegar a Jerusalém? Isso aqui era o pombal. Eles precisavam oferecer as pombas no templo, podiam comer pombas e podiam mandar pombas correio, só que é onde eles criavam as pombas, nos 2 lugares. Né? Então, essa teoria de terem cremado os corpos... E aquela antena? Essa rampa é original? Durante quanto tempo? Durante 3 anos. 3 anos. Somente 3 anos demorou a resistência aqui. Eles conseguiram chegar porque eles colocavam os irmãos deles aqui na frente, os escravizados de Jerusalém estavam aqui na frente. Então, eles não iam rolar pedra, porque daqui é muito fácil rolar uma pedra, e eles começam a atacar e o vento sopra ao contrário. Na verdade, essa rampa chega aqui na entrada e é muito fácil subir por esse caminho, demora 15 minutos, a subida por aqui é fácil, só que a gente tem que dar a volta para poder chegar nessa subida. E eles entram pela parte ocidental de Massada, e aqui eles já destroem tudo, e aí eles entram com toda a força. Pronto para pegar a raiva toda.